Fala galera, tudo certo? Aqui é o professor Pedro e hoje nós vamos falar de Grécia Antiga. Vamos lá? Quando nós falamos em Grécia, muitas imagens vêm à nossa cabeça, né? Principalmente porque filmes, livros, mitos, enfim, eles estão muito enraizados na nossa cultura ocidental nos dias de hoje. Jogos também, eles são muito influentes na vida, principalmente de quem é mais jovem. A Grécia Antiga, ela desperta uma paixão muito grande pelos mitos e pelas histórias que foram narradas há muito tempo atrás. Porém, quando a gente estuda isso em sala de aula, muitas coisas acabam não sendo aquilo que a gente achava que seria quando estudaria Grécia Antiga. Por isso, hoje, nós trouxemos aqui uma proposta muito legal: entender a Grécia em 7 passos. Antes de iniciar o vídeo, deixa aí o seu joinha, ative as notificações e comente esse vídeo aí se você gostar. O primeiro ponto que nós temos que entender é que as cidades gregas, elas eram independentes entre si. O que significa isso? Cada uma delas tinha o seu poder político, a sua sociedade, o seu sistema de governo, o seu sistema de educação. Então, uma não dependia da outra para sobreviver. Mas então por que elas eram chamadas de Grécia? Por que eles se denominavam gregos, helenos, na verdade? Porque existia um conjunto de práticas que era comum entre todas as cidades-estados. Por exemplo, a religião. Todas as cidades-estados gregas cultuavam os mesmos deuses, mas isso não significa que eles tivessem o mesmo poder político. Por exemplo, em Atenas, nós temos um sistema que vai se desenvolver ao longo do tempo chamado democracia, onde o povo participa da política. Em Esparta, nós temos uma oligarquia comandando a cidade, um pequeno grupo de pessoas comandando a cidade. Então são sistemas políticos diferentes um do outro, por isso que elas são chamadas de cidades-estados. Mas existe uma coisa que une elas, que é a religiosidade e alguns aspectos culturais. No segundo ponto, nós temos o teatro. Sempre aparece nas provas e no comentário dos professores a questão do teatro. O teatro está ligado à vida cotidiana das pessoas. Na verdade, o teatro ele foi criado na Grécia Antiga. Ele tinha 2 gêneros, a tragédia e a comédia. Na tragédia, buscava-se representar o cotidiano das pessoas de uma forma animada, de uma forma divertida. Já a tragédia trazia temas também da vida humana e faziam com que as pessoas refletissem e pensassem sobre aqueles pontos que a sociedade passava. O teatro ele está diretamente ligado ao deus Dionísio, que além de ser deus do teatro e dos atores, também era deus das festas e do vinho. Por serem cidades-estados e terem a sua política autônoma, ou seja, cada cidade cuidava da sua política, a Grécia era como se fosse uma colcha de retalhos. Nós tínhamos vários sistemas políticos vigorando dentro do grande território da Grécia. E muitas vezes essas cidades acabavam sim guerreando entre si. Por isso elas eram politicamente autônomas, ou seja, cada cidade definia aquilo que queria para si. O terceiro ponto que os professores gostam de falar dentro de sala de aula e é pertinente à Grécia Antiga é nos primórdios da Grécia. O primeiro período da Grécia que a gente vai estudar, o período antigo, aí, nós temos o período que a gente chama de Homérico. E no período Homérico vão se destacar 2 palavras, a palavra pater e a palavra genus. O pater era um líder de uma comunidade agrícola. Essa comunidade era chamada de genus. Dentro da genus, o pater era a maior autoridade e lidava com questões econômicas, religiosas, sociais. E essas comunidades, elas subsistiam por meio da agricultura. O quinto ponto traz os Jogos Olímpicos como um legado, como um presente que foi deixado dos gregos para nós nos dias de hoje.
Os Jogos Olímpicos eles foram organizados há muito tempo atrás na cidade de Olímpia. E eles também reuniam a cada 4 anos os integrantes das cidades gregas na cidade de Olímpia. Durante os Jogos, todas as guerras entre os povos gregos eram suspensas. E os Jogos Olímpicos na antiguidade eram mais vistos como uma homenagem ao deus grego Zeus do que propriamente simples jogos. Na verdade, era uma festividade religiosa. Os Jogos Olímpicos modernos, eles surgiram no ano de 1896 e outras modalidades foram incorporadas, mas a gente pode dizer que um dos presentes deixados pelos gregos para a gente foi a questão dos Jogos Olímpicos. Não podemos deixar de citar esse ponto, né? Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente também tem que entender a sua religiosidade. E dentro da Grécia Antiga estão os deuses mais famosos do mundo. Os deuses gregos, como nós falamos no início desse vídeo, eles são base para diversas obras artísticas do mundo contemporâneo. Então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, acreditavam que esses deuses tinham características humanas, sentiam dor, tinham inveja, sentiam ciúmes, eram bons, eram maus. E o mais importante de tudo é que eles eram cultuados em templos. Os 3 principais deuses são Zeus, o deus dos céus, Hades, o deus do submundo, e Poseidon, o deus dos mares. Existe uma gama de outros deuses que você pode procurar aí na internet. Para finalizar, o nosso último ponto traz as 2 principais cidades-estados gregas, Esparta e Atenas. Elas eram muito diferentes na questão educacional. Por exemplo, em Esparta, a sociedade preparava os seus meninos para a guerra. A educação espartana ela era toda militarizada, ou seja, voltada para a guerra. Enquanto em Atenas, nós temos uma educação dos meninos que valoriza o desenvolvimento da inteligência e também o desenvolvimento físico. Então nós temos 2 sociedades bastante distintas. Uma preza pela educação militar. A partir dos 7 anos, os meninos espartanos são tomados pelo Estado e são treinados pelo Estado para se tornarem guerreiros. Em Atenas, nós temos a valorização do saber e também do corpo. São 2 coisas bastante distintas. Espero ter esclarecido alguns pontos a respeito de Grécia e aqui na descrição eu vou deixar um formulário com uma pequena avaliação que eu elaborei para você colocar em prática os seus conhecimentos. Antes de ir, deixe o seu like, ative o sininho e deixe o seu comentário e assim você faz esse professor bastante feliz e deixa ele animado para fazer mais vídeos como esse. Até a próxima!